Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram." Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia com a pergunta dos discípulos. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Amados e amadas de Deus, por que o ensinamento em parábolas? Sabemos que a parábola desvela, porque são imagens que são de fácil compreensão. Basta ver bem as imagens que Jesus usa. Jesus fala da semente que é jogada nos diversos tipos de terreno. Jesus fala do trigo e do joio. Jesus fala da semente de mostarda. Jesus fala do fermento que a mulher coloca numa massa e leveda toda a massa. E outras imagens ainda. Imagens simples, imagens que são de fácil compreensão. Mas a parábola ela tem essa realidade. Se ao mesmo tempo as imagens são simples e de fácil compreensão, porém a imagem ela é aberta à interpretação. Você pode dar tantas interpretações àquela imagem. Por isso a parábola ela desvela, mas ao mesmo tempo ela vela. Por isso a pergunta dos discípulos: por que tu falas ao povo em parábolas? E Jesus responde: porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Amados e amadas de Deus, aos discípulos, Jesus está falando aqui para os discípulos, aos discípulos foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, tanto que Jesus explica as parábolas para os discípulos, de forma que os discípulos possam entrar no coração dos mistérios do reino, de forma que os discípulos possam entrar verdadeiramente no coração do reino de Deus, que os discípulos possam compreender. Por isso, a eles foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. É o que Jesus diz: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. E por que não é dado? Então Jesus vai explicar: pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Amados e amadas de Deus, a imagem parece pesado. A pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Quer dizer, quem abriu, quem acolheu os mistérios do reino, terá muito mais, entrará nos mistérios do reino, entrará em abundância, terá em abundância. Mas a quem não tem será tirado até o pouco que tem. E Jesus vai explicar agora. É por isso que eu lhes falo em parábola, porque olhando eles não veem, ouvindo não escutam nem compreendem. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si um pessoal que tem o coração endurecido, é o que Jesus vai dizer.
porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Amados e amadas de Deus, gente que escuta Jesus, mas gente que escuta Jesus de má vontade, gente que escuta Jesus, mas não deixa com que a sua palavra, com que a sua mensagem chegue ao fundo do seu coração, escuta de má vontade. Não querem escutar, não querem ver, não querem escutar o óbvio, a mensagem de Jesus, o evangelho de Jesus, não querem ver o óbvio, aquilo que Jesus está fazendo, aquilo que Jesus está realizando. E então o evangelho se conclui: felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade, verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Amados e amadas de Deus, os apóstolos são chamados de felizes, porque seus olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Estão vendo aquilo que Jesus está fazendo, estão ouvindo o que Jesus está dizendo. Amados e amadas de Deus, essa deve ser a grande graça que nós devemos pedir também nesse dia. A graça de ver o que Jesus fez, o que Jesus faz, o que Jesus realiza, olhar a nossa vida, olhar a nossa existência e perceber aquilo que Ele faz, ouvir aquilo que Ele nos fala. Ele continua nos falando hoje, através da sua palavra, através da oração, através dos acontecimentos, Ele continua nos falando. Que o Senhor nos ajude a ver, que o Senhor nos ajude a ouvir hoje. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.